Olá, alunos da Escola José Augusto Ribeiro. Estou aqui com vocês mais uma vez para explicar mais um roteiro. Dessa vez é o roteiro de setembro da disciplina de História. Aqui tem o campinho para vocês colocarem o nome, o sexto ano, se é o A, o B ou o C. A data de entrega dessa vez vai ser no dia 29 de setembro. Forma de comunicação com o aluno. Junto com o roteiro, vocês também recebem os números dos telefones dos professores, entre eles o meu, e aí vocês podem entrar em contato comigo. Pode ligar ou pode mandar mensagem no WhatsApp. O horário de plantão de dúvidas. O meu horário é o mesmo horário daquele que vocês ficam na escola, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã ao meio-dia e 20, aí dá uma pausinha para o almoço, volto às 13h20 até às 16 horas. Mas não deu para mandar nesse horário, de repente eu uso o celular da mamãe ou do papai, eles chegam à noite, eu vou usar o celular deles. Manda sua dúvida mesmo assim, sem problema nenhum. E eu respondo o mais rápido que eu puder, tudo bem? Os objetivos desse roteiro: estudar sobre Alexandre o Grande, sobre a cultura helenística e sobre os impérios africanos. Vamos lá então? Começando pela atividade 1, como já foi dito lá no início, nós vamos estudar sobre Alexandre Magno, que ficou sendo mais conhecido como Alexandre o Grande. Quem foi esse homem? Quem foi esse jovem? Alexandre, ele foi filho do Filipe II, que era o governante da Macedônia. O que era a Macedônia, professora? Nós estudamos sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi um grande império. E esse grande império nos deixou várias heranças, entre elas o teatro, a democracia. Nós já falamos desses assuntos no roteiro anterior. E o Filipe II, então, era o chefe supremo governante mais poderoso da Macedônia, que era uma das cidades-estado da Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha várias cidades importantes: Atenas, Esparta, Tebas, Corinto. E uma dessas cidades era Macedônia, onde vivia o Filipe II. E o Alexandre o Grande era filho do Filipe II. Filipe II foi um grande conquistador, ele conquistou praticamente toda a Grécia. Toda a Grécia Antiga foi conquistada pelos exércitos do Filipe II. Com a morte do Filipe II, naturalmente, quem vai assumir o seu lugar? Quem vai assumir o trono? O seu filho, o Alexandre Magno ou o Alexandre o Grande. E por que será que ele conquistou essa alcunha, esse adjetivo, o grande? Por que será que ele ficou sendo conhecido dessa forma? Por conta de muitas conquistas. O Alexandre, ele não se contentou com o que o pai dele tinha conquistado. Ele expandiu esse território, ele expandiu as suas conquistas para a Ásia, para a Pérsia, chegando até a Índia. E o Alexandre também foi o grande responsável pela comunicação entre os vários povos, entre os vários povos diferentes que haviam naquela época. Ele foi o responsável, por exemplo, em difundir a cultura grega por muitos lugares. Assim que várias heranças da Grécia Antiga chegaram a ser conhecidas em várias civilizações, chegando até os dias atuais, sendo conhecidas por nós. E aqui, então, a gente tem uma imagem, um mosaico do Alexandre o Grande, e em seguida vem um texto falando sobre ele. Quem foi ele, de quem ele foi filho, como foi a sua infância, como ele se tornou um grande conquistador. E aí, então, a gente vê que o Alexandre, ele foi educado por um filósofo muito importante da Grécia Antiga chamado Aristóteles. E o Aristóteles ensinou muito da cultura grega para o Alexandre, preparando ele intelectualmente muito bem. E com isso também, o Alexandre ele tinha uma grande estratégia de guerra. Ele era um grande comandante do exército e por isso ele conquistou muitos territórios. Ele recebeu vários títulos, como por exemplo de faraó do Egito, de rei da Pérsia. Ele ficou conhecido como um grande conquistador mesmo de muitos lugares. O império dele se estendeu por uma parte muito grande do mundo até então conhecido. E aí então, muito cedo, com 33 anos de idade, o Alexandre ele vai vir a falecer. Quando ele morre, o seu império vai perder um pouco da força, porque vai ser dividido entre os seus generais, e dividido o império vai perder mesmo força, vai ficar mais vulnerável. E uma das grandes realizações também do Alexandre foi ter difundido a cultura helenística. Por
por que esse nome helenística? Os gregos, eles não se chamavam de gregos, eles se chamavam de helenos. Por isso a cultura deles ficou sendo conhecida como cultura helenística. E o que foi a cultura helenística? Foi a união da cultura grega com as outras culturas. Porque uma grande característica do Alexandre foi tanto levar sua cultura para os povos conquistados, como em muitos momentos também ele adquiria a cultura desses povos para ele, para o seu exército, para o seu povo. Então, a cultura dos outros povos, nem sempre elas eram totalmente destruídas. Elas eram assimiladas à cultura grega. E essa fusão, então, da cultura grega com a cultura dos povos conquistados passou a se chamar cultura helenística. Ok? E aí, então, vem as perguntinhas. Quem foi Alexandre o Grande? Como foi sua infância e sua adolescência? Alexandre conquistou muitas regiões. Cite quais foram essas regiões. E, por último, o que foi a cultura helenística. Então, são 4 perguntinhas, estão todas lá no texto. É só ler com atenção que vocês vão encontrar. E, na dúvida, podem me mandar mensagem e eu ajudo vocês, tá? Vamos lá, então, para a atividade 2. Atividade 2, gente, é um tema muito interessante e muito importante para nós. Vai falar sobre os reinos e impérios africanos. E por que é curioso e gostoso a gente estudar esse assunto e necessário para a valorização da cultura brasileira, da cultura africana? Durante muito tempo, as pessoas tiveram o hábito de falar da África sempre de um jeito, de uma visão, de um olhar do europeu sobre a África. Quando se fala de África, do que nós lembramos? Dos escravos, que lá tem fome, miséria. Mas a África não se resume a essas coisas que as pessoas pensam. A África é muito mais do que isso. Antes do europeu pisar na África, lá já existia muita coisa, existia muita cultura, costumes, religiões. Os povos africanos têm uma história muito linda e muito rica, muito além do olhar europeu. E é isso que a gente vai estudar agora. Porque, sabe, a gente precisa ir além desse olhar do europeu como o povo que foi escravizado, o povo onde tem muita fome, onde tem muita miséria. A história da África é muito mais que isso. E eu diria que a história da África tem coisas muito mais ricas, muito mais interessantes. Claro, a gente nunca vai poder deixar de refletir sobre os horrores causados pela escravidão no continente africano, nos escravos que foram trazidos, nos escravizados que foram trazidos para o continente americano, para vários lugares, sem a sua vontade, sem a sua anuência, foram obrigados a vir, foram vistos como mercadorias. Isso é um horror, isso não deve ser esquecido, isso deve ser frisado para que jamais aconteça novamente e para que sirva como uma lição do que a crueldade humana pode causar. Só que vamos ter um novo olhar para a África, para a riqueza, para o brilhantismo da África, antes desse olhar que foi construído pelos europeus para o continente africano. E aí esse mapinha traz, olha só, os reinos que existiam na África antes da chegada dos europeus. Os antigos impérios, porque lá tinham reis, tinham riquezas, tinham costumes, cultura, religião, muita coisa boa, antes do europeu pisar lá na África. E esse mapa mostra quais eram esses impérios, olha só. A gente, quando fala de África, fala bastante do Egito. Tanto que no 6º ano a gente estuda bastante sobre o Egito. Mas não tinha só o Egito. Tinham muitos outros impérios. O Império de Lunda, a Etiópia, Axum, Yorubá, Mali, Gana. E a gente vai ver no mapa aqui esses impérios e vamos estudar alguns deles. Infelizmente, se eu fosse... Minha vontade é estudar todos com vocês. Mas isso seria impossível porque ia ficar um roteiro muito longo e muito cansativo. E vocês têm todas as outras matérias para dar conta. Então aqui eu trouxe um mapinha para vocês conhecerem quais foram esses impérios. E a pergunta é bem fácil, olha só. Observou o mapa, a gente vem para a pergunta. Escreva abaixo o nome dos impérios africanos descritos no mapa. Então é só voltar lá no mapinha, olhar os nomes dos impérios e escrever aqui.
Partindo para a próxima atividade, como era então a África antes da chegada dos europeus? Eu já falei para vocês de toda a riqueza que tinha na África. E aqui tem um textinho, ó, organizando algumas informações sobre como eram os africanos, como viviam os africanos antes da chegada dos europeus, como eles se organizavam, como era a questão do poder, da cultura, da religião. E aí vocês vão ler com bastante atenção e vão responder essas perguntinhas. Como era a organização dos povos africanos antes da chegada dos europeus, o que aconteceu por volta do século IX. No século IX, acontece uma mudança dentro do continente europeu. Que mudança foi essa? Quem chegou por lá e mudou um pouco a realidade das coisas? Tudo bem? Tá tudo aí no texto, bem fácil. Partindo aqui, como eu disse para vocês, que a gente ia estudar alguns impérios. O primeiro é o Império de Gana. E aqui estão as informações sobre esse império. Aqui uma imagem, ó, esse seria o rei de Gana. E ele era visto como um elo, uma ligação entre os deuses e os homens. Então imagina a importância que esse rei tinha. Aqui como era composta a sociedade, como era dividida a sociedade no Império de Gana. E aí as perguntinhas. Qual era a principal riqueza material no Império de Gana? O que trazia dinheiro, recursos financeiros para eles? Como era visto o rei em Gana e como era composta a sociedade? Bem fácil. Só que vocês não se esqueçam de ler tanto o textinho aqui do lado, quanto a imagem com o texto que vem junto com ela, tudo bem? Qual será o próximo império a ser estudado? O Império de Mali. Olha só, uma imagem, uma mesquita que retrata a chegada dos muçulmanos no continente africano, cidade que era centro comercial e cultural do Império de Mali, hoje localizada no centro do país do Mali. Aqui as informações, o que tinha nesse império. E aí, aqui vocês não vão responder a pergunta. Olha só o que a proposta pede. Grife um trecho do texto que mostra a valorização dos estudos no Império de Mali. Então, entre essas informações que tem aqui, vocês vão procurar em que lugar do texto está falando sobre os estudos. Em que lugar do texto a gente pode verificar que para esses povos o estudo era importante. Por que a gente pode afirmar a partir da leitura desse texto que eles valorizavam a questão da busca pelo conhecimento dos estudos? Mas eu não vou responder, tanto que vocês vão ver que aqui não tem linha para responder. Eu vou grifar. Eu vou voltar lá no texto, vou pegar meu lápis, minha caneta e vou grifar o trecho que mostra a importância que esses povos davam para o estudo. Tranquilo, né? Beleza. Partindo para o Reino do Congo. Olha que imagem interessante aqui, olha. O reino no seu trono. O que será que eles estão adorando aqui, né? Olha só. Eles estão deitados aqui como se estivessem adorando algo. E aí aqui as informações do Reino do Congo. E a questãozinha, aqui sim vocês vão responder. O que aconteceu com o Reino do Congo no século XV? Claro, né, pessoal? Nesse resuminho que eu fiz desses reinos, faltou muita coisa, porque tem muita informação sobre esses reinos. Mas aí eu peguei algumas informações que eu considerei importantes e coloquei aí para que vocês vissem um pouco dessa história da África, além do que geralmente a gente conhece, né? A gente perceber a riqueza da cultura africana, a gente perceber a história dos africanos sem o olhar do europeu, sem o olhar de que tudo é visto da ótica do europeu. Vamos lá de dentro conhecer a cultura africana de dentro para fora, com a visão do que de fato tinha lá. Isso é muito bacana. Olha só, pessoal, aqui não tem aí no roteirinho de vocês porque senão ia ficar muito longo, enfim, mas eu coloquei aqui no vídeo só para vocês verem a importância de estudar a cultura africana. E além de ser importante por si só, porque é necessária a valorização dessa cultura, porque ela é riquíssima, nós temos aqui uma lei que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira no país. Vocês já ouviram falar dessa lei? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Então vocês vão perceber, durante esse tempo que vocês vão passar na escola, que durante todas as séries, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, vocês vão ouvir falar muito sobre história afro-brasileira, sobre a história dos africanos, não só porque é lei, né? Mas porque é muito necessário pensar nessa história, estudar essa história, ter um novo olhar sobre a história do continente africano, dos africanos, dos povos que foram escravizados e da questão do negro no mundo atual, porque a partir do conhecimento a gente vai ter uma conscientização para ter uma sociedade mais justa, onde todos tenham as mesmas oportunidades, onde o racismo não exista. E quando ele for pronunciado por alguém, a gente seja preparado o suficiente para lutar contra esse tipo de coisa. Não basta a gente se indignar com o racismo, a gente tem que se posicionar contra o racismo, sempre, em todas as circunstâncias. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, já sabem, né? Pode entrar em contato. Tchau, tchau. Até o próximo roteiro e espero que logo a gente se encontre lá na escola. Beijão.